Nicolau Maquiavel nasceu em 1469, na atual Itália. Foi um importante teórico e pensador político, sendo considerado por muitos o pai da ciência política. Sua magnum opus é O Príncipe. Nesse livro, Maquiavel aborda principalmente a postura e as atitudes que um governante deve ter a fim de manter sua autoridade e sua soberania. Em um dos capítulos desse livro, o autor aborda a forma como um governante deve se portar para que seja estimado. E nisso, ele cita a importância de saber ser verdadeiro amigo e também verdadeiro inimigo. Maquiavel diz: também se torna estimado quando sabe ser verdadeiro amigo ou verdadeiro inimigo, isto é, quando abertamente se declara a favor de alguém ou contra o trem. Esta resolução é sempre a mais vantajosa do que permanecer neutro. Vemos então que Maquiavel claramente condena a neutralidade e a indiferença e aconselha que sempre você se declare a favor de algo ou de alguém. O autor continua: direi por quê. Se dois poderosos vizinhos de um príncipe tomam as armas um contra o outro, ou eles são de força tal que o vencedor possa causar-lhe apreensões, ou não. Em qualquer desses casos, a única forma útil de proceder é intervir no conflito ao lado de um dos antagonistas. No primeiro caso, se ficar impassível, acabará tornando-se presa do vitorioso, com grande prazer do vencido. Não terá ninguém que o socorra ou lhe dê asilo. Nem outra coisa é de esperar. Quem vence não quer amigos duvidosos que não o auxiliem nas horas más. E quem perde não dá guarida ao que não quis de armas na mão participar de seus riscos. Ou seja, suponha a seguinte situação. Você é o governante do país azul e seus vizinhos, o país verde e o país amarelo, ambos de força militar semelhante à sua, estão em conflito por um determinado território. Caso você opte pela neutralidade, ao fim do conflito, você vai ficar sujeito à boa vontade do vencedor. Imagina agora que o país verde venceu e anexou o território em disputa. Além de ter se tornado mais forte, o país verde agora ele enxerga como um amigo duvidoso, pois durante o conflito você se recusou a tomar partido. Diante disso, a possibilidade de você se tornar a próxima presa do país verde é relativamente alta. E quando isso ocorrer, o país amarelo não vai te auxiliar, uma vez que, num primeiro momento, você também não o auxiliou. Em situações como essa, ocorrerá sempre a mesma coisa. Quem não é nosso amigo nos aconselhará a neutralidade. Quem o é, pedirá que tais nos declaremos abertamente, empunhando as armas. Os príncipes irresolutos, para fugirem aos perigos presentes, seguem as mais das vezes o caminho da neutralidade, e as mais das vezes causam assim a sua própria perdição. Agora, caso numa situação como essa decidamos tomar partido, temos a partir daí duas possibilidades. Imagine que em ambas possibilidades nós auxiliamos o país verde. A primeira delas seria: o lado que optamos por auxiliar consegue vencer o conflito. Nessa situação, Maquiavel diz: mas quando um príncipe se declara abertamente a favor de um dos adversários, se aquele ao qual se uniu triunfar, ainda que seja poderoso e o príncipe fique à sua mercê, terá sempre obrigações para com ele por vínculos de afeto. A torpeza dos homens jamais chega a ponto de levá-los a cometer a ingratidão de subjugar quem os auxiliou. Para Maquiavel, portanto, mesmo que o país vitorioso seja ou torne-se mais poderoso que o seu, pelo fato de você tê-lo auxiliado, isso gera um vínculo de afeto, que, de certa forma, serve como uma barreira para uma futura invasão. E a outra possibilidade é: o país que optamos por auxiliar foi derrotado. Nessa situação, Maquiavel diz: por outro lado, as vitórias não são nunca tão decisivas que permitam ao vencedor pôr de lado todos os escrúpulos e, sobretudo, calçar aos pés as normas da justiça. Mas, se ao contrário, o aliado do príncipe cair vencido, não deixará este de lhe dar abrigo e, em podendo, a ajudar. Assim fica o príncipe ligado a uma potência que pode ressurgir. Ou seja, para Maquiavel, auxiliarmos um determinado país e ainda assim esse país foi derrotado, não é motivo para desespero, pois nenhuma vitória é tão decisiva. E mesmo que vencido, esse país ainda é um aliado e não deixará de fornecer abrigo ou auxílio caso necessário. E o mais importante, por mais que em um primeiro momento esse país esteja derrotado,
ele sempre pode se reerguer. E caso isso ocorra, pode ser que tenhamos uma grande potência nos devendo favores. Maquiavel também aborda um segundo caso. Imagine uma situação em que um dos países em conflito, mesmo após obter a vitória, não seja capaz de causar apreensões ao seu país. Ou seja, não apresenta perigo para você. Numa situação como essa, num primeiro instante, pode parecer interessante a neutralidade, mas Maquiavel adverte. No segundo caso, quando nenhum dos contendores é suficientemente poderoso para havermos de recear o vencedor, mais conveniente nos será intervir na guerra. É que, assim fazendo, contribuiremos para a ruína de um, com o auxílio daquele que deveria salvá-lo. A vitória do nosso aliado será então inevitável, por força de ajuda que lhe damos, e o colocará à nossa mercê. Ou seja, imagine a seguinte situação: você é o governante do país azul, seus vizinhos, o país verde e o país amarelo, ambos de força militar notoriamente inferior à de sua nação, estão em conflito por um determinado território. Ao optar pela neutralidade, o conflito eventualmente se solucionará e seu país nada ganhará com isso. Entretanto, se tomar partido, devido à força militar superior de sua nação, você vai garantir a vitória de um dos lados. E graças a essa ajuda que foi dada, o lado vencedor ficará à sua mercê. Ou seja, ao tomar partido, você, sem muito esforço, irá garantir que um dos lados tenha obrigações para contigo. Além disso, Maquiavel também explicita que é importante tomar cuidado ao aliar-se com nações que sejam muito mais poderosas do que a sua. Não nos esqueçamos de que um príncipe nunca se deve coligar com outro mais poderoso do que ele para atacar um terceiro, salvo quando fez compelido pela necessidade. Como acima disse, porque, se vencer, ficará entregue ao capricho do seu aliado. Isso é um mal que cumpre evitar na medida do possível. Obviamente, nem tudo é preto no branco assim. Existem diversos fatores, internos e externos, que podem influenciar a tomada de decisão. Porém, ainda assim, a gente pode chegar à conclusão que, na política, neutralidade, por mais que seja confortante, pode muitas das vezes representar perigo e também representar fraqueza. Na vida real, isso não é diferente. Por mais que às vezes nenhum lado demonstre virtudes o suficiente para merecer o nosso apoio, é importante lembrar que a prudência consiste em saber examinar bem a natureza dos inconvenientes e aceitar como bom o menos mal. É muito fácil ser apático, é muito fácil ser indiferente, é muito fácil omitir, mas isso tem suas duras consequências. Se for para ser amigo, seja verdadeiramente amigo. Se for para ser inimigo, seja verdadeiramente inimigo. Muito obrigado pela atenção de todos. Desejo um ótimo 2023 e fiquem com Deus, que é tudo o que precisamos. Até o próximo vídeo.